Muito obrigada, senador Paim. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentá-lo, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a senadora Ana Amélia, que desde cedo eu acompanho a forma com que a senhora, a bancada do Rio Grande do Sul, comemora esse feito tão importante. Então, não tenho dúvida nenhuma que um reconhecimento do governo federal, a partir de uma batalha duríssima da bancada federal. Então, ao povo do Rio Grande do Sul, meu carinho e meu reconhecimento pela competente bancada e unida bancada que tem aqui no Congresso Nacional. Mas, senador Paim, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu não poderia, em vindo neste momento à tribuna, e mesmo tendo que registrar questões importantes, e voltarei à tribuna, por exemplo, para registrar o que já tive a oportunidade de fazer rapidamente quando dirigia os trabalhos na abertura, uma importante atividade que tivemos hoje pela manhã, relacionada às atividades do mês de março, que é o mês da mulher. Hoje tivemos um encontro importante com embaixadoras, mulheres que representam os seus países em missão oficial no Brasil, missão diplomática, e que vieram conhecer mais, se aproximar do Congresso Nacional e se aproximar da bancada feminina. Mas, senhor presidente, eu, neste momento, quero me referir aos últimos acontecimentos do Brasil, que não são quaisquer acontecimentos, são acontecimentos muito importantes, senhor presidente, mas muitíssimo importantes. Eu aqui não quero ser a dona da história, tampouco a dona da razão, mas quero, de uma forma muito humilde, falar um pouco da análise que tenho e da análise que tem o meu partido em relação a esses eventos. E, há poucos instantes, senhor presidente, eu conversei ao telefone com o nosso querido presidente nacional de meu partido, o Partido Comunista do Brasil, e ele me dizia que estava publicando exatamente agora uma nota importante e uma nota que, lendo, acabei de ler a nota e vou fazer a leitura, faço questão aqui desta tribuna, presidente, porque isso simboliza o nosso pensamento, o pensamento dos militantes, dos filiados, do Partido Comunista do Brasil em relação ao momento em que vive o Brasil. Mas antes de ler a nota, que é do nosso presidente Renato Rabelo e é também a nota de nosso partido, eu quero me referir a algumas questões pontuais em relação às manifestações. Quanto à manifestação do dia 13, da última sexta-feira, eu estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, participando de um evento que todas nós, as mulheres, fomos convidadas, chamadas a participar, que era o encerramento da campanha do Poder Judiciário, denominada Justiça pela Paz em Casa. Um belo evento que aconteceu em Belo Horizonte e que fez um balanço do quanto aquele poder avançou em relação a Maria da Penha. A aplicação da Lei Maria da Penha foi uma semana de intensos trabalhos, julgamentos, audiências de conciliação em relação a Maria da Penha. Inclusive, no evento, por vários magistrados, ministros de tribunais superiores, foi muito destacado o fato do Congresso Nacional e destacado positivamente o fato do Congresso Nacional ter aprovado e a presidenta Dilma sancionado a lei que estabelece o feminicídio. Naquele dia, na sexta-feira, eu também estive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, senadora Ana Amélia, participando de um evento de parlamentares estaduais e movimentos sociais, já da nossa campanha, Reforma Mais Mulheres na Política. E, no meio da tarde, entre um e outro evento, eu fui para a manifestação pública. Subi ao caminhão e falei, convidada que fui. Não sou de Minas Gerais, mas lá estava participando da manifestação e fui convidada a falar. Fui muito respeitada, não recebi qualquer tipo de apupo, qualquer tipo de vaia. Diferente do que aconteceu na manifestação do domingo, que inclusive integrantes de partidos que financiaram a manifestação, partidos que fazem oposição à presidenta Dilma, uma oposição conservadora, diga-se de passagem. Essas pessoas, representantes de partidos como Solidariedade, PSDB, DEM, tentaram falar e foram duramente vaiados. Eu não vi, mas eu li pelos meios de comunicação. Eu vi as inúmeras referências a esses fatos nas mídias sociais. O que nos deve remeter
a uma análise do que de fato aconteceu no último domingo, porque no dia 13 tudo estava muito claro. As manifestações da sexta-feira foram organizadas pelas centrais sindicais, pela CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, pela CUT, pelo MST e por várias outras entidades dos movimentos sociais. As manifestações de domingo não, diziam apartidárias, mas muitas faixas confeccionadas de forma profissional, senhor presidente. Muitas faixas confeccionadas de forma profissional. Então, o que levou o povo à rua? Bom, para responder isso, para responder a essas indagações, existem várias constatações. Eu quero me referir àquela que está publicada no jornal de hoje, a Folha de São Paulo, que é a própria pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, pelo jornal Folha de São Paulo, durante esses dois eventos, o do dia 13 e o do dia 15, da sexta-feira e do domingo. O foco da sexta-feira era muito claro, e a pesquisa relata isso, que o foco era muito claro. Já o do dia 15, havia algumas nuances. Por exemplo, do dia 13, organizada pelas centrais sindicais, CUT, CTB e outras entidades. 25%, segundo a Folha de São Paulo, 25% dos participantes lá estavam para lutar contra a perda dos direitos dos trabalhadores. E, senador Paim, se Vossa Excelência me permite, eu assino embaixo em tudo o que Vossa Excelência falou, em absolutamente tudo, porque a hora é a hora de tomada de decisões importantes, mas certamente uma dessas decisões que precisam ser tomadas é manter coesa a base que levou a presidenta Dilma a ter o seu mandato renovado. E essa que é a base dos trabalhadores, que nesses últimos anos ganharam, que não ganharam em dezenas e dezenas de anos anteriores, esta base não pode ser perdida. É preciso ajuste fiscal? Não há dúvida, precisa de ajuste fiscal. Mas que tipo de ajuste e para onde ele irá mirar as suas garras? Eu creio que não deva ser, como Vossa Excelência falou, naqueles que perdem os seus empregos, não deva ser naqueles que vivem sem poder trabalhar, como os milhares de pescadores da minha região, com o seguro defeso deste período. Precisa acabar com as fraudes, não há dúvida, mas não é cortando-se de forma linear direitos que nós vamos conseguir acabar com as fraudes. Mas, enfim, 25% dos trabalhadores e das pessoas que foram às ruas dia 13 foram para defender os direitos dos trabalhadores. 22% que foram às ruas no dia 13 foram também para defender professores, 20% para defender a reforma política e também em defesa da Petrobras, ou seja, um percentual que varia de 18% a 25%, que vai desde a defesa da garantia dos direitos, passando pela defesa da Petrobras e pela necessidade da reforma política. Já as manifestações de domingo, segundo a Folha de São Paulo, 47% das pessoas foram protestar contra a corrupção. 47%, quase a metade. 27% pelo impeachment da presidenta Dilma, 20% contra o Partido dos Trabalhadores e 14% contra os políticos. 14% contra os políticos. Eu me admiro de não ver aqui a reforma política, porque eu não sei da onde que está a clareza do combate à corrupção quando alguém combate a corrupção, mas é contra propostas que levem o Estado brasileiro a se fortalecer contra os atos de corrupção. Portanto, falar contra a corrupção é defender a mudança nas estruturas do Estado brasileiro, a começar nas mudanças da legislação, das organizações político-partidárias eleitorais desse país. Enquanto a gente tiver essas empresas, e aí vamos falar o vocabulário simples que as pessoas entendam. Enquanto a gente tiver empresas financiando campanhas, partidos, a gente vai continuar vivendo esses problemas, sim. Basta olhar quem foram os maiores doadores de campanha e quem são os envolvidos na Operação Lava Jato. São os mesmos, no geral, não todos, mas no geral são os mesmos, são as grandes empreiteiras. São elas, e não doaram para a presidenta Dilma só, doaram também para o candidato a presidente Aécio,
para a candidata a presidenta Marina, doaram para todos, doaram para todos. Então, precisa combater a corrupção, mas combater de fato, efetivamente, não só da boca para fora, como infelizmente muitos fazem. E aí, as pessoas que foram às ruas, 71% dos que foram às ruas, 71% dos que foram às ruas na sexta-feira, se declararam eleitores da presidenta Dilma. Votaram em Dilma no segundo turno. Já 82% dos que foram às ruas no domingo votaram em Aécio. 39% dos manifestantes das sextas preferem o PT e 37% preferem o PSDB dos manifestantes do último domingo. 44% da sexta-feira eram funcionários públicos, 48% das manifestações de sexta-feira, dia 13, foram uma manifestação pela primeira vez e 68% foram pela primeira vez. Já na manifestação do domingo, 37% são assalariados registrados, 74% foram a manifestações pela primeira vez e 76% têm nível superior. Mas o mais importante disso tudo, senhor presidente, o mais importante é que há alguns pontos, alguns que discordam, outros que concordam, manifestações divergentes. Entretanto, algo que era comum nas duas manifestações. Eu penso que é nisso que nós temos que nos focar, muito mais do que dizer aquela foi maior do que essa. Vamos nos focar naquilo que é comum entre as duas manifestações ocorridas no Brasil. Na do dia 13, em relação à avaliação do Congresso Nacional. Nas manifestações do dia 13, 61% dos entrevistados têm avaliação negativa do Congresso, enquanto que na do dia 15, 77% têm avaliação negativa do Congresso. Defesa da democracia, 86% do dia 13 defende a democracia contra 85% do dia 15 do último domingo. Ou seja, senhor presidente, o que nós precisamos analisar é que, de fato, existe, por parte da população brasileira, uma revolta, uma irritação, eu até diria, que, logicamente, ela mira na presidenta Dilma porque é a figura mais importante, mais visível, mais exposta desse país. Mas a irritação da população se refere principalmente às questões da corrupção, senhor presidente. E olha só, corrupção, como disse a própria presidente Dilma, é uma senhora idosa, mas ela se manifesta com maior ou menor força de acordo com o ambiente, de acordo com o clima. Por isso que o combate à corrupção tem que ser algo permanente, não pode ser pontual. E vejam, nós nunca, senador Paim, avançamos tanto nas leis da transparência e de combate à corrupção do que agora nesses últimos governos. A própria lei, o projeto apresentado pelo senador Capiberibe, que estabelece transparência, foi no governo do presidente Lula que foi sancionada uma lei importante, fundamental. Mas veja, a corrupção se alastra. E se houvesse uma investigação profunda nos estados brasileiros, nos municípios, a situação ficaria muito pior, senhor presidente. Então, a gente precisa encontrar formas de combater a corrupção. E eu repito, combater a corrupção não é só exigir a punição dos políticos, principalmente exigir a punição dos políticos, mas mudar a estrutura do Estado, repito, para que ele esteja mais seguro, mais firme contra esses atos criminosos que acontecem contra o povo. O segundo comentário que eu queria fazer em relação às manifestações, senhor presidente, de domingo, sobretudo, e eu trago aqui inúmeros recortes de jornais que circulam no Brasil inteiro, mas eu quero destacar o jornal da minha cidade, o jornal A Crítica. É o jornal de Manaus e que mostra a foto da manifestação de Manaus. E bem centralizado está aqui, intervenção militar já, senhor presidente. Isso é um ato antidemocrático e, portanto, um ato inconstitucional. Eu quero dizer, se eu estivesse em qualquer manifestação, do meu lado, ninguém jamais levantaria uma faixa desse porte. Ninguém. Porque isso não é constitucional, isso não é legal. Defender a exceção, o regime ditatorial, não
não casa com a democracia, não casa com a Constituição brasileira, não casa com a justiça social. Mas isso se repetiu em todas as cidades do Brasil. Creio que daqui para frente isso tem que ser banido, isso tem que ser repudiado, nós não podemos aceitar. Aí alguns dizem, mas é uma minoria, não importa. Uma minoria que vê espaço para atuar, como viu na manifestação do domingo, vai querer fazer muito pior daqui para frente, senhor presidente. Vai querer fazer muito pior. Então, veja, eu quero aqui repudiar, lamentar. É triste algumas fotografias que a gente recebeu e o Brasil inteiro viu, algumas manifestações ocorridas, e uma em especial que eu fui informada que ganhou um mundo, um cartaz, que foi divulgado no mundo inteiro, diz o seguinte: feminicídio sim, fomenicídio não, fora PT. Veja, feminicídio sim, é o que diz um cartaz que, segundo informações que eu tive, rodou o mundo inteiro. Repito, na manifestação em que eu estiver, do meu lado, ninguém levanta cartaz com esses dizeres, porque são cartazes, são palavras, são frases que incentivam a violência, que incentivam a exceção, que não cultivam a democracia, que é a essência, e da justiça social, que é a essência máxima que deva ter uma sociedade. Então, veja, intervenção já, militar já, feminicídio sim, fomenicídio não dá para conviver com esse tipo de manifestação. E, por fim, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, até porque, repito, essa é um pouco a posição oficial nossa, eu passo aqui a ler uma nota que é bem sintética do meu presidente do meu partido, Renato Rabelo, pedir para que seja incluído nos anais, e é um pouco da nossa análise, que entendemos temos que ter toda a serenidade para atravessar este momento. Agora, o momento é delicado não para o presidente da República, o momento é delicado para o Brasil. Vivemos momentos parecidos anteriormente, e momentos que culminaram em regimes de exceção, em ditadura. Não podemos permitir que isso aconteça de jeito nenhum, senhor presidente. Temos que fortalecer a democracia e mudar rumo ao avanço, e não mudar rumo ao retrocesso, que é o que muitos querem. Mas diz o seguinte, a nota: nos dias 13 e 15 de março, a acirrada luta política em andamento no país desembocou no leito das avenidas de capitais e de algumas outras cidades brasileiras. As expressivas manifestações do dia 13, constituídas, sobretudo, de trabalhadores, estudantes e outras camadas do povo, marcaram firme posição em defesa da democracia, do mandato constitucional da presidenta Dilma, contra o golpismo, pela salvaguarda da Petrobras, defesa dos direitos trabalhistas, contra a corrupção e pelo fim do financiamento de campanhas. E veja, eu acabei de dizer que o povo tinha muito claro, os manifestantes, que essas eram as bandeiras do dia 13. No dia 13, o dia 13 foi organizado pelas centrais sindicais, como a CUT, a CTB, MST, e por entidades como UNE e tantas outras. O povo foi à rua enfrentando o boicote e mesmo hostilidade da grande mídia, e apenas com recursos de seus próprios movimentos. Já as manifestações do dia 15, reconhecidamente numerosas, em especial a de São Paulo, contaram com o poder de comunicação da grande mídia, de um esquema profissional nas redes sociais, que as disseminaram por 2 meses. Os grandes veículos da mídia, desde as primeiras horas do dia 15, fizeram um verdadeiro chamamento à população para que ela se colocasse ao local dos atos. Atos que também tiveram a interveniência e o suporte dos grandes grupos econômicos. É falsa, portanto, a avaliação disseminada de que o dia 15 é obra pura e simples de pequenos grupos que se autoproclamam apartidários. Realmente, surgiu uma militância e grupos de extrema-direita, produtos do acirramento da luta política, da cultura do preconceito e da intolerância alastrada desde a campanha eleitoral dos tucanos, que hoje se infiltram e procuram surfar no descontentamento no seio do povo, proclamando serem antipolítica. Essa situação
essa situação ganhou uma dimensão maior pela pregação e manipulação exaustiva e prolongada da grande mídia contra a presidenta Dilma e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Essa interferência ostensiva galvanizou a presença de largas camadas da sociedade revoltadas com os escândalos de corrupção e impactadas com os efeitos do baixo crescimento da economia. Desse modo, exatamente quando, no dia 15, se comemorava os 30 anos de conquista da democracia e da liberdade pós-regime ditatorial, predominou nas manifestações ou a pregação de um impeachment fraudulento contra uma presidenta legitimamente recém-eleita, ou tacanhos e obscuros clamores por uma intervenção militar. Provavelmente, parcela daqueles que ali estavam, mas que têm sentimento democrático, se sentiram incomodados ou até mesmo pessimamente acompanhados. Impulsionar a contraofensiva, construir a frente ampla, democrática e patriótica é a nossa palavra de ordem nesse momento, senhor presidente. Se, por um lado, é preciso tirar as consequências do inegável impacto dessa manifestação do dia 15 numa conjuntura já turbulenta, por outro, precisamos manter a serenidade, repelir com desassombro a provocação, o golpismo, o revanchismo de direita e seguir firmes na resistência e impulsionando com sagacidade a contraofensiva. É hora de lutar, inspirados na sabedoria que o povo e as forças avançadas acumularam ao longo de históricas jornadas políticas. Essa sabedoria, senhor presidente, nos ordena, e aí entra o que nós defendemos, nos ordena a construir uma frente ampla com todas as forças possíveis do campo democrático e patriótico interessadas na defesa da democracia, da economia nacional e da retomada do crescimento. A oposição neoliberal, desde a campanha eleitoral, agregou por inteiro o campo político e social conservador e reacionário, sob a orquestração da mídia hegemônica a serviço dos poderosos interesses da oligarquia financeira. Somente uma frente ampla que una as forças patrióticas, progressistas e democráticas da nação será capaz de enfrentar, isolar e derrotar esse consórcio da oposição que trama o retrocesso. Em nossa opinião, essa frente ampla, nas atuais circunstâncias, irá se constituir a partir de bandeiras que respondam aos anseios vivos e sentidos por todos aqueles que têm compromisso com o Brasil e lutam por mais conquistas, ou seja, a defesa da democracia, da legalidade do mandato legítimo e constitucional da presidenta Dilma, a defesa da Petrobras, da economia e da engenharia nacional, o combate à corrupção, o fim do financiamento empresarial das campanhas e pela retomada do crescimento econômico do país e a garantia dos direitos sociais e trabalhistas. Construir a frente ampla, e eu estou concluindo, senhor presidente, agora e já é uma tarefa das lideranças do conjunto dos partidos da base aliada e mesmo de personalidades da sociedade civil que apoiam ou não o governo, mas que tenham afinidade com as bandeiras acima assinaladas, dentre outras. A esquerda, senhor presidente, sem abdicar de sua pauta, deve se empenhar ao máximo por esse empreendimento mais candente. A Frente Ampla se constituirá também pela iniciativa da presidenta Dilma, de uma ação constante, apoiada em núcleo político plural, consoante ao perfil heterogêneo da coalizão, para pactuar uma recomposição da base política que assegure ao governo maioria no Congresso Nacional. De igual modo, cabe à presidenta liderar a reaglutinação da base social que apoiou a sua reeleição, nomeadamente